Olá, eu sou o professor Mauro e estou aqui para falar de um tema bastante relevante: os impactos da pós-graduação na vida pessoal e na formação profissional. Bom, quando nós idealizamos e planejamos a nossa vida, nós ficamos às vezes em dúvida sobre quais caminhos devemos seguir para buscar a nossa realização pessoal e a nossa realização profissional. Então, quando nós fazemos esse planejamento, nós levamos em consideração diferentes dimensões que podem nos trazer essa realização. Então, nós temos aí a questão da família, os nossos relacionamentos familiares, a constituição desses núcleos familiares, a questão financeira, que nos permite acesso aí aos bens e aos serviços, a questão da própria satisfação pessoal, o sentimento de se sentir realizado no aspecto pessoal, e a realização profissional, o fato de atuarmos num campo profissional, de ingressarmos numa empresa e desenvolvermos a nossa atividade. Então, além desses aspectos, nós devemos considerar também a questão da contribuição social, de que maneira a nossa atividade profissional ela impacta na sociedade e impacta na vida dos indivíduos que estão passando pela nossa mão, que estão trabalhando conosco num determinado momento, num determinado contexto. Então, nós podemos contribuir para essa formação dos indivíduos, melhorando o seu nível de conhecimento, através dos conceitos das várias disciplinas que são abordadas no curso, ampliando o seu nível de consciência, através dos debates, das reflexões que são proporcionadas, fortalecendo então essa sua capacidade de reflexão e ao mesmo tempo desenvolvendo um conjunto de valores, de atitudes que possam contribuir para o indivíduo nesse processo de formação. Então, na medida que nós melhoramos a formação dos indivíduos, isso vai gerar um impacto direto na sociedade, na medida em que esses indivíduos melhor formados vão poder também dar a sua contribuição. Então, há uma relevância dentro do processo de formação, no ensino da matemática em particular, que é o nosso curso, e nós temos, inclusive, pesquisadores, autores, que salientam alguns aspectos bastante relevantes relacionados com essa formação. Batista e Codo, em trabalho de 1999, ele destaca que a sociedade brasileira, por uma série de motivos, valoriza bastante a questão da escolarização, das pessoas ingressarem e avançarem dentro do sistema educacional. E, apesar disso, eles apontam que para muitas pessoas há um entendimento de que o conhecimento ele está relacionado a algumas disposições intelectuais e que seria relacionado isso a alguns sujeitos que são provenientes de camadas mais favorecidas da sociedade. Então, o professor, o educador, deve se preocupar em mudar um pouco essa percepção e, durante esse processo, fazer com que todos possam perceber que são capazes de desenvolver suas potencialidades, as suas competências, desde que o educador faça um trabalho adequado. Então, esse trabalho docente ele tem que levar em consideração, por exemplo, a forma de agir do professor, que tem que ter paciência ao lidar com seus alunos para que eles possam alcançar os seus objetivos. Ele deve ter a aprendizagem como algo que pode ser alcançada também pelo estabelecimento de vínculos afetivos com esses estudantes, e o educador deve ter esse compromisso em atingir um conjunto de objetivos formativos que são traçados previamente dentro do seu trabalho docente. Então, todo esse processo de formação, ele se inicia, se nós formos tomar os primeiros anos da nossa vida, dentro do seio familiar. E somente num segundo momento é que nós somos inseridos dentro do ambiente escolar. Então, quando nós ingressamos nessa educação formal escolar, nós podemos buscar essa formação, em algumas situações, em cursos técnicos de nível médio. Então, são cursos que já possibilitam um ingresso mais rápido no mercado de trabalho, mas muitas das pessoas optam por fazer essa formação profissional em cursos de graduação. Então, esses cursos de graduação são oferecidos por instituições de ensino superior, faculdades, centros universitários, universidades. Eles são, muitas vezes,
bastante generalistas, eles abordam uma série de conteúdos sem fazer um grande aprofundamento, dá uma visão geral dentro daquela área de conhecimento, e muitas situações eles não contemplam a iniciação à pesquisa. Alguns cursos possuem a apresentação de algum trabalho relacionado com a pesquisa, mas boa parte dos cursos de graduação não fazem essa abordagem. Então, falta uma complementação e um aprofundamento de alguns tópicos, de alguns conhecimentos que são relevantes dentro desse processo de formação. De modo que vários sujeitos, quando trabalham e buscam uma pós-graduação, o fazem no sentido de complementar essa formação obtida inicialmente na graduação. Então, a pós-graduação é o que nós chamamos aí também de formação continuada. É uma das modalidades de formação continuada. E ela propicia ao sujeito a possibilidade de se desenvolver no aspecto pessoal, então traz essa satisfação por estar buscando uma formação complementar, contribui no aspecto social na medida em que o possibilita trabalhar de uma forma mais eficiente, mais eficaz, traz o crescimento profissional como também uma consequência dessa formação continuada, uma vez que possibilita dominar conhecimentos mais aprofundados da área, utilizar outros recursos instrucionais, no caso da docência e do ensino de matemática, o uso de novas ferramentas, muitas vezes tecnologias da informação e da comunicação, e também abre possibilidade do docente trabalhar com abordagens mais modernas, dentro desse escopo do ensino da matemática. Então, essa formação continuada ocasiona como reflexo a possibilidade do docente ter uma competência maior naquilo que está fazendo, de buscar uma colocação melhor dentro da empresa ou buscar outros espaços de atuação dentro do mercado de trabalho. Então, nós sabemos que o mercado de trabalho ele é cada vez mais exigente, ele busca profissionais cada vez mais preparados e a possibilidade de vivenciar uma pós-graduação, um curso de especialização, ele abre portas para o sujeito dentro desse mercado de trabalho, porque nós sabemos que é preciso o desenvolvimento de uma série de competências, de habilidades, e esses cursos de especialização, dentro da formação continuada, eles justamente promovem ao sujeito a capacidade de mobilizar alguns recursos cognitivos, de utilizar o raciocínio lógico, de manusear instrumentos, equipamentos tecnológicos, de utilizar ferramentas que vão contribuir com a sua docência, dentro de um contexto que é, como foi dito, cada vez mais exigente em relação à atividade do profissional. Bom, no caso do curso de especialização em ensino de matemática, ele foi estruturado, foi pensado justamente no sentido de promover essa possibilidade de formação complementar dos indivíduos. Então, existe um conjunto de conteúdos disciplinares, de conceitos que são trabalhados dentro das diversas disciplinas. E o nosso curso contempla, por exemplo, a matemática financeira, a álgebra linear e a estatística. Cada uma dessas disciplinas abordando conteúdos, conceitos que são altamente relevantes e que têm vinculação direta com a vida do sujeito dentro da sociedade, dentro do seu espaço de trabalho. São abordadas também questões relacionadas às metodologias de ensino. Quais são os recursos que o professor de matemática pode lançar mão para desenvolver a sua docência. E aí nós destacaríamos a resolução de problemas e também os elementos da educação matemática. São duas disciplinas que trabalham essas diferentes metodologias que podem ser utilizadas em sala de aula. Há também uma disciplina voltada justamente para a utilização das tecnologias da informação e comunicação voltadas ao ensino da matemática. E, por fim, nós podemos complementar o curso com a iniciação à pesquisa. E de que maneira se dá essa iniciação à pesquisa? Bom, o nosso curso prevê, até mesmo como uma exigência legal, o desenvolvimento de um trabalho de conclusão do curso, o TCC. E nós podemos, em relação ao TCC, abordar aspectos teóricos e aspectos práticos. No campo do aspecto prático, teórico, nós possibilitamos que o aluno aprenda procedimentos que são inerentes ao campo da pesquisa. Ele compreende alguns procedimentos, alguns mecanismos que são utilizados dentro desse campo de geração de conhecimento e ele aprende também a elaborar o texto científico, seguindo normas que são estabelecidas pela ABNT.
Na questão prática, como o aluno tem que desenvolver o seu trabalho de conclusão de curso, como uma exigência legal, ele vai elaborar uma monografia, um trabalho escrito de autoria única, e dentro desse processo de desenvolvimento desse trabalho de conclusão, sob orientação de um professor que compõe o corpo docente do curso, ele vai aprender a elaborar um projeto de pesquisa, ele vai efetuar um levantamento bibliográfico, que vai dar sustentação a esse trabalho, vai elaborar instrumentos de coleta de dados, quando o seu trabalho possui uma vertente voltada à aplicação no campo, né, com os alunos em sala de aula. Então muitos trabalhos são aplicados, então são feitas coletas de dados, e esses dados vão ter que ser então analisados, né, segundo alguns referenciais teóricos, e tudo isso vai dar suporte para que ele possa escrever o texto do seu TCC. Bom, obtendo então essa titulação, ao cumprir com as 6 disciplinas do caso do nosso curso e mais o trabalho de conclusão do curso, essa titulação obtida oportuniza ao profissional que ele desenvolva melhor o seu trabalho e possa pleitear aí, dentro da sua empresa, um melhor cargo, uma melhor remuneração. Ele pode trabalhar em outras frentes dentro da sua empresa, pode desenvolver outras atividades, e a sua docência, naturalmente, vai sofrer impactos desse processo de formação continuada. Ela vai se tornar mais eficiente, mais eficaz, na medida em que ele vai poder utilizar novos conhecimentos, novos recursos e metodologias e levar novas abordagens para a sala de aula. Isso também vai se refletir na sua capacidade de relacionamento interpessoal, porque ele vai poder ter um convívio mais fácil com os demais profissionais que trabalham no seu ambiente de trabalho, vai poder estabelecer algumas parcerias, trabalhar de maneira interdisciplinar com outros professores e também vai aperfeiçoar a sua forma de se relacionar com os alunos. Bom, quando nós falamos em pós-graduação, em formação continuada, é bom esclarecer que existem 2 vertentes. Uma que nós chamamos de lato sensu, onde entram os cursos de especialização e o MBA, o ensino da matemática, nesse caso, entra dentro desse escopo. E como característica desses cursos, nós temos uma duração menor, são cursos de 360 horas, mais a atividade do TCC. Os professores podem ser titulados como mestres e doutores, a universidade tem autonomia para criar e gerir esses cursos, e esses trabalhos são concluídos com o TCC, que é apresentado perante uma banca formada por professores internos à instituição. Na outra modalidade de pós-graduação, nós temos o stricto sensu, e aí entram os cursos de mestrado e doutorado, cujas características principais são uma duração mais longa, em torno de 2 a 3 anos para os mestrados, em torno de 3 a 4 anos para os doutorados. Os professores todos são doutores, né, tem uma titulação de doutor. É a CAPES, o órgão do MEC responsável por autorizar o funcionamento desses cursos, por acompanhar esses cursos e fazer uma avaliação periódica. E esses cursos são mais exigentes, no sentido em que eles têm uma carga horária maior. Os alunos precisam participar de outras atividades além das disciplinas, como seminários, participar em eventos, publicar artigos em periódicos da área. E os trabalhos são concluídos com uma dissertação no caso do mestrado e com a tese no caso do doutorado. Ambas apresentadas para uma banca que é composta por professores tanto da própria instituição como convidados de fora. Então, para nós sintetizarmos então a importância dos cursos de formação continuada e do curso de especialização em ensino de matemática, né, salientando por que é tão importante que as pessoas se envolvam com essa formação continuada em nível de pós-graduação, nós temos aí a possibilidade desses cursos promover uma ampliação e aprofundamento dos conhecimentos específicos da área. E as disciplinas do nosso curso foram pensadas justamente nesse sentido. O desenvolvimento de competências e habilidades relevantes para a atividade docente do professor de matemática, o domínio de ferramentas, instrumentos, metodologias e recursos didáticos que são levados para a sala de aula, a ampliação de oportunidades de atuação no mercado de trabalho. Se ele continuar na empresa, vai poder desenvolver outras atividades ou mesmo vai poder pleitear a ocupação de outros espaços, outros nichos dentro do mercado, superando aí os desafios que são colocados na atividade profissional. Há uma percepção de realização pessoal, na medida em que ele vai
avançando no seu nível de escolarização, né, já está no nível de pós-graduação, e ele pode contribuir com a formação dos seus alunos, dos seus estudantes, na medida em que a sua docência é impactada e é influenciada por essa formação que é oferecida pelo curso de ensino de matemática. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tema que foi trazido, um tema bastante amplo, aborda a importância desse curso para a formação profissional, para a vida pessoal de vocês, e espero encontrá-los então em uma outra ocasião. Um abraço a todos.